Pantanal é uma vasta planície inundada, predominantemente localizada no Brasil, e estende-se para o Paraguai e a Bolívia. Abrange aproximadamente 150.000 a 195.000 km², sendo a maior planície de inundação contínua global. Localizado no centro da América do Sul, é delimitado a oeste pela Cordilheira dos Andes, a leste pelos Planaltos brasileiros e ao norte pelos Planaltos da Bacia Amazônica, com altitudes variando de 80 a 150 metros acima do nível do mar. Apresenta grandes pântanos, rios e lagoas. A rede hidrográfica, alimentada por afluentes de bacias fluviais como o Rio Paraguai, transborda durante a estação chuvosa, transformando o Pantanal em um extenso lago interior. Esse fenômeno não apenas molda a paisagem, mas também impulsiona uma notável adaptação da flora e fauna, resultando em uma diversidade impressionante de vida animal, incluindo aves, peixes, répteis e mamíferos, com mais de 150 espécies registradas. O Pantanal desempenha um papel crucial como habitat para animais ameaçados, destacando-se como um ecossistema notável e resiliente. O Pantanal apresenta diversas dificuldades ambientais que ameaçam sua biodiversidade e seu ecossistema. As expansões agrícolas causam forte desmatamento e prejudicam a integridade do habitat. A poluição impacta negativamente a qualidade da água, prejudicando diversas espécies de animais e vegetais da região. As queimadas frequentes causadas por ação do homem apresentam uma ameaça enorme ao ecossistema e à vida animal, além de destruir habitats, liberar gases que contribuem para as mudanças climáticas. As mudanças climáticas intensificam eventos climáticos como as secas e inundações e influenciam a estabilidade ambiental e falta de disponibilidade de água. Além disso, a pesca e a caça descontrolada aceleram a extinção de espécies, ameaçando ainda mais a grande diversidade biológica do Pantanal. O Pantanal apresenta diversas características que chamam a atenção, sendo elas a planície alagada, na qual, durante as fortes chuvas, inundam suas áreas e criam canais, lagos e pântanos. Sua grande e bela biodiversidade abrigam muitas espécies de animais como aves, peixes e mamíferos, incluindo jacarés, capivaras, onças pintadas e uma diversidade de animais aquáticos. O clima tropical da região influencia na seca, nas chuvas e na reprodução das espécies adaptadas ao clima. Seu sistema hidráulico abrange grandes rios sul-americanos como o Rio Paraguai. Em tempos de cheia, suas águas transbordam e conectam lagos e rios. Nas secas, as áreas alagadas diminuem, porém ainda ficam bolsões de águas que servem para a sobrevivência da fauna e flora. O relevo do Pantanal. O Pantanal está circundado por planaltos com altitude média de 700 metros, responsáveis pelas cabeceiras dos rios pantaneiros. Apesar da proximidade com elevações, o próprio Pantanal ele não ultrapassa 120 metros acima do nível do mar. Ele resulta em inundações sazonais durante o verão. E nas altas regiões elevadas circundantes, frequentemente erodidas, destacam-se o maciço do Urucum, a 1.065 metros acima do mar, obrigando significativas jazidas de manganês, essencial para a indústria siderúrgica. Em regiões de média altitude, com solo arenoso e ácido, prevalece uma vegetação típica de savana. Nas áreas baixas e úmidas, onde predominam as gramíneas, surgem campos abertos, conhecidos como pastagens naturais. Estes campos fornecem alimento aos herbívoros locais e são frequentemente utilizados na criação de gado. Sobre o clima, o Pantanal apresenta um clima tropical com duas estações distintas, o verão chuvoso e o inverno seco. Durante o verão, de outubro a março, as fortes chuvas restringem o turismo e proíbem a pesca, com temperaturas superiores a 30 graus. Entre abril e setembro, a falta de chuvas proporciona paisagens atraentes para turistas, com temperaturas amenas entre 20 e 25 graus. Essa diversidade climática influencia as atividades econômicas locais, como navegação, comércio e práticas agrícolas, desempenhando um papel na dinâmica regional. O Pantanal, como propriamente dito, ele se localiza em cima de uma bacia hidrográfica, no caso do Alto Paraguai, que é o maior afluente, é o maior rio que ele possui. Ele se localiza no centro da América do Sul e uma das características do Pantanal, no caso, ele se classifica por ter diversos rios e afluentes que vão ligar ele e abastecer, assim mantendo o sistema hidrográfico. Esse derivado ele vem de umas características de fatores de relevo, onde por possuir uma planície de inundação, vai causar essa interligação entre os rios. O Pantanal é classificado por possuir diversos rios, e dentre eles, vou citar Rio São Lourenço, Rio Paraguai, Rio Cuiabá, Rio Picuiri, Rio Taquari, Aquidauana, Coxim, Nabileque, Apa e Negro. Esses rios, além de proporcionar a distribuição da água no território, também contribuem economicamente para o abastecimento de água às famílias e também
contribuem no deslocamento das pessoas perante o território. Por se tratar de um território muito aquoso, o solo acaba possuindo muitas enchentes e alagamentos, o que acaba impedindo a formação e o desenvolvimento dele, pois isso vai prejudicar na evaporação dos componentes e causando uma umidade. E isso vai prejudicar, que vai derivar de uma baixa fertilidade e vai acabando os moradores utilizarem mais agrotóxicos para o plantio, o que faz com que o solo fique mais poluente ainda. Essas matérias orgânicas, elas não são completamente decompostas, então por isso vai se acumulando e vai causando piores situações, além de contaminar os lençóis freáticos e prejudicar, assim, todo o sistema hidrográfico, além de isso ser acumulado e prejudicar enchentes e outros alagamentos que podem ocorrer. Os solos mais comuns que são encontrados nesse bioma são os planossolos, os espodossolos e os gleissolos. Os planossolos são uma grande quantidade de minerais primários que eles são propícios a se temperar, que contribuem com a chegada de nutrientes à planta. Já os espodossolos são constituídos de material mineral, e eles podem ser encontrados a 200 centímetros ou até mais de profundidade, sendo bem variado, podendo ser variado de menos até mais. E por último, os gleissolos, que por o Pantanal possuem muitos alagamentos, esses alagamentos acabam resultando em uma composição de minérios, que são os gleissolos, que acabam sendo derivados de alagamentos e outras questões de umidades do solo. Um ponto importante que é a se citar é que nós também temos uma classificação de transportação das águas, que podem ser classificados como dolomíticos ou quartzitos. Esses dolomíticos, eles são alcalinos e possuem um pH de 8,0 a 8,5, onde já o quartzito ele possui um pH mais baixo, sendo de 5,4. Outro ponto que também podemos citar é a variação da altura da água que ocorre, e que pode variar de 6 metros a 8 metros, que ocorre por conta de fatores climáticos ou de fatores presentes no território durante aquele momento, variando assim também de acordo com as estações do ano. Como conclusão dos solos, nós temos que, de modo geral, os solos do Pantanal eles costumam ser pobres, por serem solos não muito férteis e arenosos, e isso por consequência de muitos alagamentos e uma não decomposição completa dessas bactérias que acabam se acumulando e não deixando o solo respirar, o que causa essa má fertilidade. Agora falando sobre a fauna, a flora e a vegetação do Pantanal, observamos uma fauna rica com influências do Cerrado e da Amazônia e uma alta densidade de grandes vertebrados. Além disso, há a ocorrência de migrações sazonais devido a inundações na estação seca e a vinda de animais migratórios durante o período de enchente. A dinâmica aquática do Pantanal favorece espécies generalistas, reduzindo o endemismo. Também é importante ressaltar que lagoas e baías são cruciais para a riqueza ictiológica do bioma e ao enriquecimento da singular biodiversidade do ecossistema. Em relação à flora da região, ela contém plantas únicas originárias de diversas regiões, como Cerrado, Amazônia, Chaco e Mata Atlântica, todas adaptadas ao próprio ambiente. Além disso, a flora do Pantanal é a menos degradada do país, mas ainda assim sofre com a agropecuária. O bioma é o menor do Brasil, apesar de ser uma das maiores áreas úmidas tropicais do mundo, e é reconhecido pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade e Reserva da Biosfera. Agora sobre a vegetação do Pantanal, observa-se uma grande diversidade devido às inundações e ao solo da região, com destaque para os cambarazais, que são matas propensas a inundações, para os campos, que são pastagens em áreas inundáveis, para as cordilheiras, que são áreas não inundáveis com mata, cerrado ou cerradão, para as baías, que são lagoas aquáticas, para os capões, que são áreas com vegetação arbórea que ilham os campos, para os carandazais, que são campos inundados com alta quantidade de carandá, para os corichos, que são cursos d'água sazonais, para os paratudais, que são campos com árvores de paratudo, para as salinas, que são lagoas salobras com algas, e para as vazantes, que são cursos d'água temporários cobertos por gramínea na seca.